Pessoal, então vamos lá. Vamos começar a correção das atividades, tá? Página 332 e página 333. Eu vou ler a pergunta, aí vocês podem responder, ok? Relacione os tipos de rochas aos processos de formação que as originam e os exemplos mostrados nas frases e nas fotografias. Então, nós temos lá as rochas ígneas, rochas metamórficas e rochas sedimentares. Formadas pela compactação de restos de animais, vegetais e partículas provenientes de outras rochas. Qual que é essa resposta? Eu coloquei Rocha sedimentar. rochas sedimentares. Isso, são as rochas sedimentares, né? Que são ali compactação de restos de animais, vegetais e as partículas de outras rochas. Então, é a letra C. Marcam lá na apostila de vocês, letra C. Vamos sentar direitinho. Já marquei. Pegar um lápis, que eu tô vendo ali o Ô, pessoal já... professor, mas lembra que a gente já tinha que corrigir? Tem certeza? Sim, Que que eu- você explicou lá que, tipo, na 233, que o... Ai, deixa eu lembrar aqui. Que o mineral tem que, sei lá, todo minério é um mineral, mas nem todo mineral é um minério. Ah, só o número 3 eu acho que eu tinha corrigido. Ah, tá. Que era que eu tinha feito com vocês. A número 3 a gente tinha feito junto, tá? Então, vamos lá. Formadas pela solidificação da lava expelida pela atividade vulcânica. Rocha magmática. Isso, rocha magmática ou ígnea, tá? Então é a letra A. Quem não fez, coloca lá no ladinho. Formadas pela alteração de outras rochas que passam por variações de temperatura e pressão. Rochas metamórficas. Rochas metamórficas, muito bem. É a letra B. Aí nós temos lá um granito, siltito e o basalto. O granito provém qual rocha? Metamórfica, certinho. O siltito, Sedimentar. muito bem, sedimentar. E o basalto? Que é ígnea. Ígnea, certo. Ígnea ou magmática. Certinho. Então é B, C, A. Certo? Todo mundo conseguiu corrigir? Sim. Agora vamos então para a letra número 2. Vou ler ali a questão, aí vocês falam a resposta, ok? Observe o mapa da página 331 e responde as questões preenchendo o diagrama abaixo com o nome de alguns minerais encontrados no Brasil. É encontrado em grande quantidade no sul do estado do Maranhão. Bauxita, certinho, Lu. A maior concentração do... Então, onde está a letra A, nos quadrinhos, vocês vão escrever bauxita com X, ok? A maior concentração do Brasil é encontrada no leste do Rio Grande do Sul. Carvão. Muito bem, é o carvão. O norte do Amapá concentra uma grande área de jazidas desse mineral. Ouro. Ouro. Muito bem. É o ouro. Nós vamos todo mundo lá para o norte do Amapá, né? É uns ouro. O que vocês acham? Boa ideia. A letra D agora, né? Esse mineral é encontrado principalmente no Pará e em Minas Gerais. Ferro. Certinho. Além do Não, ouro... é engraçado. Ah, É engraçado que na vida real o ouro vale um monte, né? E no Minecraft não vale nada. Você fazer uma armadura de ouro não ela gasta muito rápido. pois é.
Então vamos lá, letra E. A letra D eu falei. A letra E. Além do ouro e urânio, no norte de Roraima, existe uma grande quantidade desse mineral. Diamante. Ah, então acho que é melhor a Eu quero ir gente... pra lá, hein? Acho que é melhor a gente ir para Roraima, então, né? Porque além de ter ouro, tem o diamante também. Quero ir. Esse mineral pode ser encontrado na região de fronteira entre Sergipe e Alagoas. Cobre. Certinho. Muito bem, pessoal. Então, a número 3 nós já tínhamos corrigido, tá? Prof. Oi. Qual é a letra E? A letra E? Aí? É. Diamante. Ah, então tá, eu acertei. Então, tá. Alguma dúvida, pessoal? Só tá ali quem que entrou, a Luísa. E o Miguel? Isso. Muito bem. O Vinícius não, né? Professor, eu demorei porque eu tive que vir lá do sítio aqui na casa da minha avó e também porque o computador demorou pra ligar. Então tá bom, sem problemas, tá? Então vamos continuar com o conteúdo. Então nós temos ali, deixa eu só ver se eu abrir aqui. Estão vendo ali a tela compartilhada? Sim. Então tá certo, deixa eu só ajeitar. Então ali, deixa eu... Então agora nós vamos voltar lá para o relevo brasileiro, tá, pessoal? Nós vamos estudar. Antes nós vamos lembrar que as formas de relevo são quais? Tem lá na página 334 do livro de vocês. São as depressões, planaltos, planícies e as montanhas. Esses são os tipos de relevo, certo? Então, o nosso território, né, o território brasileiro, ele apresenta relevos antigos. Esses relevos antigos, pessoal, eles são formados por milhões e milhões de anos, tá? Formados há milhões e milhões de anos. Porém, a atuação deles não tem aquela atuação interna, não são formados pelas forças internas, mas sim por fenômenos, né? Fatores externos, ou seja, aqueles processos erosivos. Mas como que são esses processos erosivos? Devido à força da água, do vento, da temperatura, tá? Que formam todo o relevo brasileiro. Mas aí vocês perguntam por que o relevo brasileiro ele não tem não tem os fatores externos presente, devido nós estarmos longe das placas tectônicas, né? Todo o relevo brasileiro, todo o território, a extensão territorial do Brasil, ela não se encontra próxima a nenhuma placa tectônica. Tá? A nossa placa tectônica é a placa sul-americana, que ela fica ali bem ali no meio do Oceano Atlântico, tá? É a placa atlântica. Então, ela não fica próximo à costa terrestre, ela fica no meio do oceano, dividindo ali a África, o continente africano do Brasil. Como se a gente for observar bem, analisar bem, se nós pegarmos e colarmos tanto a parte da leste do Brasil com a costa oeste da África, vocês veem que é como se fosse um quebra-cabeça, não é? A gente consegue encaixar essas duas áreas. Então, por termos ali as placas convergentes que elas vão separando, nós não temos atividades internas aqui no nosso país, e somente atividades externas. Por isso que o estilo do as formas, né, do nosso relevo é um pouco diferenciada. Nós não temos relevo de montanha, tá? As principais formas do nosso relevo que encontramos
São os planaltos, as planícies e as depressões. Claro que temos ali alguns picos mais altos no nosso território, isso ali é devido às formações bem antigas, né? Devido ao nosso território apresentar terrenos antigos, tá, pessoal? Lá, muito, muito, muito antigos. Então, essas forças que em muitos países, que nem nós temos na costa oeste do continente americano, temos a Cordilheira dos Andes, essas forças que tem ali na Cordilheira dos Andes, que é o impacto da placa tectônica que faz com que a Cordilheira dos Andes cresça, que tem ali o relevo de montanha, no nosso território, no território brasileiro, nós não temos. Por isso que nós temos ali uma grande extensão territorial para a produção agrícola, devido a essa formação do nosso solo, devido ali a riqueza, né, desse solo, junto com terem ali o relevo menos elevado, um relevo mais acidentado, um relevo mais plano. Então, isso ali ajuda muito na produção agrícola, tá, pessoal? Então, devido a isso, nós temos essa grande produção. E as três principais formas de relevos que encontramos no Brasil são planaltos, planícies e as depressões. Tá? Aqui eu trouxe para vocês, para explicar para vocês o porquê que o nosso relevo, ele não temos um relevo de montanha, e somente planalto, planície e depressão. Vocês estão vendo essa placa? Porque ele fica bem em cima da placa, ele bem no meio que da é no placa. meio da placa. Então, aqui nós temos a placa sul-americana, tá? Essa placa é uma placa que ela é divergente, tá? Ela separa, ó. O intuito dela é separar e não juntar, unir, tá? E o Brasil está bem no meio, bem no centro. Aqui passa a placa de Nazca, que é a placa da Cordilheira dos Andes, que é uma placa convergente, tá, pessoal? Ela se choca. E se vocês observarem bem, se nós pegarmos essa ponta aqui, nós conseguimos encaixar ela aqui, ó, toda essa parte. Por quê? Porque aqui essa placa tectônica, ela era grudada aqui. E com a força dela, ela começou a separar. E com essa separação, nós tivemos ali o surgimento do Oceano Atlântico, tá? Então, a placa sul-americana é a placa tectônica aqui do nosso país, do Brasil. E por este motivo que a gente não tem terremotos, não temos atividades vulcânicas, tá? Graças a Deus. Nós não temos isso, certo? Vivemos num país ali com uma estabilidade tectônica tranquila. Às vezes, pode ocorrer algum terremoto? Pode, mas é de magnitude muito baixa. Mas aí vocês me perguntam, por que nós vamos sentir o terremoto? Porque se acontece, principalmente na costa oeste aqui do continente americano, da América Latina, nessa porção, se acontecer um terremoto no epicentro, nós vamos sentir pequenos abalos aqui na nossa região, tá? Um abalo mais lento, mais fraco, assim, pequenos tremores. Mas isso é por causa, se for assim, um epicentro muito na costa e muito forte, tá? E, se for de magnitude 9, magnitude 8, a gente consegue sentir pequenos abalos aqui na nossa região, certo? Devido à força, né, que tem ali das placas, tá? Então, se nós observarmos, nós estamos num local privilegiado, tá, gente? Bem, muito bom aqui para nós. Prof, Tá? Oi. Se uma placa, por exemplo, ali da placa do Pacífico e placa de Nazca, sei lá como é que chama, separar no meio da água, assim, vai entrar água na terra, assim?
sei lá, no magma? O magma, ele sai, tá? Aqui, assim, Não, que não nem... é água que entra. Não, assim, ó, que nem eu vou explicar para vocês. Aqui nós temos essa placa, a placa sul-americana, e essa placa do Pacífico, elas são convergentes. Por ser aqui convergente e aqui divergente e aqui divergente, essa placa aqui, ela vai ser o quê? Convergente, ela vai se juntar. Estão vendo a setinha para cá? Estão vendo a setinha para cá? Ela se junta, tá? Essa do meio. Essas aqui, elas se separam. Essa placa aqui separando, conforme ela vai fazendo, é tipo uma pressão, tá? É como se fosse uma panela de pressão, que ela vai fazendo esse movimento. Fazendo esse movimento, ela vai separando cada vez mais os continentes, tá? E ela pode ser que junta, uma outra hora pode ser que vai juntar novamente. Podemos ter isso, podemos ter a junção lá daqui bilhões e bilhões de anos, podemos ter ali a junção do continente novamente, certo? Dos continentes, no caso, né? Mas, que nem, se a placa do Pacífico ela está sendo divergente, só essa placa aqui que ela vai ser convergente. E daí ela vai se juntando, ela vai se chocando. Aí, conforme for a intensidade dessa, essa pode ter uma intensidade forte também. Só que a placa aqui do Oceano Atlântico e a placa do Oceano Pacífico, elas não vão causar terremotos, entendeu? Nem maremotos. Porque se elas fossem placas que se convergiam, poderíamos ter maremotos aqui no Brasil, na costa brasileira. Mas por elas não se chocarem, para elas só se distanciarem, elas são placas, como que eu posso dizer? Elas se movimentam, mas elas não causam problema para nós. Entendeu? Bem tranquilo essa parte, bem gostoso também. Aí vocês observam, ó, tem várias placas, ó. Se aqui ela é divergente, aqui é o oposto, convergente. Aqui a gente tem a Cordilheira do Himalaia, nessa parte do continente asiático. Tá? Professor, Oi. Eu tava de boa fazendo eu posso ir no banheiro? Pode. Então aqui a gente tem a placa convergente, tá? Ela se choca, ok? Aqui é a Cordilheira do Himalaia, igual a Cordilheira dos Andes. É a mesma cordilheira, é o mesmo tipo de cordilheira, certo? Vamos continuando. Aí aqui a gente tem as unidades de relevo do Brasil. Então vamos lá. Nós temos os planaltos, tá? Bacias sedimentares. Daí nós temos aqui, onde que tiver marronzinho, todas essas regiões são planalto. Lembram lá dos planaltos? Que elas constituem de formas de relevos irregulares, apresentando áreas mais planas ou acidentadas e com altitudes variáveis, tá? É que nem aqui na nossa região. E nós moramos aqui, nós estamos no terceiro planalto, certo? Ó, nós pertencemos a essa, ó, Paraná, Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná. Intrusões e coberturas residuais de plataforma. Então aqui nós temos um relevo do Paraná. Aí nós temos as depressões, tá? Que são porções da superfície em geral planas. E nós temos as planícies, certo? Toda essa parte pega a planície, tanto é que aqui nós temos o Pantanal Mato-Grossense. E todo o litoral, praticamente, nós temos planície, que são áreas bem planas, tá? Temos lá planície do Rio Amazonas, planície do Rio Araguaia, planície do Pantanal e Rio Guaporé, certo? Temos a planície do Pantanal Mato-Grossense, que é a 25, ou a 26, não, a 26, aqui nessa região. Planície de Lagos, Patos e Mirim, é isso? Que é aqui no Rio Grande do Sul.
e a planície e tabuleiros litorâneos. 28, que fica toda nessa porção leste do nosso país. Então, o nosso país, ele é praticamente, todo o relevo dele é sobre planaltos, depressões e planícies. Aí cada região tem suas características particulares. Certo, pessoal? Então, vocês conseguem entender sobre as diferenças ali que nós temos, que são as planícies, os planaltos, as depressões? É tranquilo para vocês? Lembram lá, olham na página 334. Voltem lá na página 334 comigo. Aqui eu vou ler para vocês. O que são as depressões? Que são as porções de superfície em geral planas, que apresentam altitudes inferiores às das áreas em seu entorno. Quando sua altitude está acima do mar, em áreas mais baixas que as vizinhas, as depressões são chamadas relativas, o que é altitude abaixo do nível do mar, que são chamadas absolutas. Então, nessa parte aqui, onde que nós temos as depressões, são áreas que elas estão abaixo do nível do mar, tá? Aqui pode estar acima, porém aqui pode estar abaixo do nível do mar. São pequenas porções, certo? Os planaltos, eles têm ali as formas de relevos irregulares. São diferentes, porque às vezes a gente tem ali as serras, né? Então, por isso que nós temos os planaltos, que se constituem ali, onde que nós temos áreas mais planas, tá? Áreas mais planas e áreas onduladas, onde que formam as serras, que nem nós temos aqui a serra de Ponta Grossa, tá? Planalto de Ponta Grossa, conhecido. E aqui temos a de Curitiba, ok? Então, são esses planaltos. Elas são áreas que resultam de antigos e intensos processos erosivos, tá? Então, elas normalmente estarem sujeitas a sofrer mais desgastes que os terrenos em seu entorno. Então, pessoal, os planaltos também, eles são muito antigos, tá? São áreas antigas e elas sofrem o processo da erosão também, ok? Então, por isso que a gente tem ali os planaltos aqui no nosso estado, certo? E as planícies, que são as menores partes, né, que nós temos a menor porção do território brasileiro, são as áreas onde que são, em geral, bem planas, tá, pessoal? São planas, apresentam pouca elevação, tá? São pouco elevadas em relação ao nível do mar, e sua origem é sedimentar. Por que ela é sedimentar? Devido ali o processo erosivo, né? O desgaste da rocha é sedimentos que é levado para elas, porque são as áreas mais baixas, então elas recebem constantemente esses sedimentos, ok? Beleza, meu povo? Então, observem bem, tá? O relevo, as unidades de relevo do Brasil, que são constituído por planaltos, depressões e planícies. Na próxima aula, eu quero trazer, a próxima aula amanhã, né, no caso, eu quero trazer para a gente estudar o relevo do Paraná. Não tem no nosso livro, mas eu vou preparar um material e vou trazer para vocês do relevo do Paraná, tá bom? É legal a gente estudar, que para vocês entenderem, é uma forma mais fácil, porque é bem didático o relevo do Paraná. Então, as formas de relevo, elas representadas em mapas, tá? Então, as formas de relevo e a variação das altitudes do terreno, elas podem ser representadas por meio de um mapa altimétrico. O que é esse mapa altimétrico? Ele é um mapa onde que vai projetar a altitude, tá, pessoal? Olha, observem bem. Esse daqui é um mapa topográfico e esse é um mapa altimétrico. Nós vamos estar mostrando que aqui a gente tem a variação do relevo, tá? E com a variação do relevo, na forma horizontal, nós conseguimos delimitar, certo? A altitude em metros desse relevo, que vai de 50 a 300 metros, ok? Então, a representação ao lado é uma visão horizontal, ou seja, é o perfil de uma forma de relevo. As linhas traçadas delimitam as faixas de altitudes dessa forma de relevo.
Então, aqui nós temos a altitude, né? Nós temos a forma, como que é essa forma desse relevo, certo? Aí, depois, nós vamos ter os metros, que é a altitude. Aí, a gente vai fazer, medindo essa pequena área, nós vamos ver ali qual que é a porção, onde que é mais plano e aonde que é mais íngreme, né? Onde que é mais alto. Nós temos o ponto mais alto e o ponto mais baixo, ok? Aí a gente vê esse mapa da outra forma, na forma vertical, a visão vertical, que é a visão vertical de um morro. Aí vocês observam como que está organizado, como que está delimitado. Nós temos, para a gente ver a altimetria, a gente usa muito esses tipos de mapas, assim, onde que nós vemos ali a diferença das linhas, onde que nós temos ali a altitude nos mapas. Então, nós conseguimos delimitar, conseguimos fazer como que ela está organizada. Então, o mapa ao lado representa a visão vertical de um morro. Nele, podemos perceber as linhas que distinguem as faixas da altitude mostradas na ilustração acima. Então, essa parte, essa representação é a mesma deste relevo. Então, nós temos a visão horizontal, como que a gente vê horizontal, e como que nós conseguimos ver vertical, certo? Então, essa daqui é a altitude mais baixa, depois amarela, intermediária, aí nós vamos lá, laranja, tá? Vermelho e a marrom, que é a altitude mais alta, que daí a gente vai representando. Cores mais claras, altitudes menores. Cores mais altas, cores mais quentes, altitudes maiores. Mas isso a gente pode, não precisamos usar o verde, a gente pode usar tons de amarelo, laranja, vermelho e marrom, tá? Para representar a altitude, que fica mais fácil para estarmos fazendo um mapa dessa forma, tá, pessoal? Então, eu vou ler aqui para vocês. Geralmente, para as altitudes mais baixas, são utilizadas tonalidades de cores mais claras, que se intensificam conforme as faixas de altitude são mais elevadas. Então, igual aqui, ó, nós temos as cores mais claras, e conforme vai elevando sua altitude, vai aumentando sua altitude nesse perfil topográfico, no mapa topográfico, a gente vai aumentando a cor, tá? Então, aqui foi utilizado o quê? A cor verde para a altitude mais baixa, tá? Uma cor mais clara, e a amarela para um pouquinho maior, certo? Então, de 50 e 100 metros acima do nível do mar, foi utilizada a cor verde para 50 metros acima do nível do mar e amarela a 100 metros acima do nível do mar. Já a 150 metros foi utilizada a cor laranja, tá? Aonde que com a visão nós conseguimos ver que é um ponto mais alto. Já para 200 metros e 250 metros acima do nível do mar, nós utilizamos a cor vermelha e a cor marrom. A cor marrom, um marrom bem escuro, por que nós utilizamos o marrom bem escuro? Para mostrar o topo, certo? Para mostrar a parte mais alta do nosso mapa altimétrico, tá? Do nosso mapa de altitude. Então, essas são as representações, tá, que nós temos para realizar fazer esse mapa altimétrico, esse mapa de altitude de determinada região. Podemos fazer aqui da nossa região? Sim, podemos fazer aqui da nossa região. É legal. Por quê? Porque daí a gente vê como que está o nosso relevo, como que ele vai estar. Através do mapa de altimetria, nós vamos ver como que está organizado o nosso relevo. Certo, pessoal? Estão me vendo aqui? Tranquilo? Pessoal, então hoje a gente para por aqui, tá? Amanhã eu dou continuidade nesse conteúdo e aí a gente resolve as atividades que nós temos aqui no livro. Pode ser combinado? Tranquilo para vocês? Aí a gente faz as atividades aqui juntos na aula
E daí depois eu explico um pouquinho daí na próxima aula a gente explica um pouquinho do relevo do Paraná. Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Qualquer coisa, só mandar uma mensagem, beleza? Até mais, gente. Tchau, tchau.